Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de dezembro do ano 2020 e pelo calendário judaico estamos no dia 9 de Tevet do ano 5781. Na data de hoje, pelo calendário judaico, nós temos aí a seguinte questão: a história judaica no dia de hoje. No dia de hoje nós temos aí o falecimento de Esdra, no ano 3013, antes da Era Comum. Esdra, que liderou a volta do povo judeu à terra de Israel após o exílio babilônico, 423 a 353 antes da Era Comum, supervisionou a construção do segundo templo, canonizou os 24 livros das Sagradas Escrituras e, como líder da Grande Assembleia, legislou uma série de leis e práticas, incluindo a prece formalizada, o que causou uma forte impressão sobre o judaísmo até os dias de hoje. Ele faleceu no dia 9 de Tevet, do ano 3448, a contar da criação, e no ano 313, antes da Era Comum. Exatamente 1000 anos após a outorga da Torá no Monte Sinai, foi o dia do falecimento de Esdra. O falecimento de Esdra assinalou o fim da era da profecia, ou seja, Esdra foi o último profeta, da era de profecia, Então, temos aí também essa questão peculiar referindo-se a Esdra. Hoje nós estamos no dia 9 de Tevet e nós temos aí, amanhã, aliás, ao pôr do sol de hoje, nós entramos no dia 10 de Tevet, e vamos ver o que essa data tem para nós. 10 de Tevet. 10 de Tevet é o dia do cerco de Jerusalém. No 10º dia do mês judaico de Tevet, no ano 3336 da criação e 425 anos antes da Era Comum, os exércitos do imperador da Babilônia, Nebuchadnezzar, mais conhecido como Nabucodonosor, fizeram um cerco a Jerusalém. 30 meses depois, no dia 9 do mês de Tamuz, no ano 3338 da criação, as muralhas da cidade foram arrasadas, e no dia 9 do mês Ave, daquele ano, o templo sagrado foi destruído. O povo judeu foi exilado da Babilônia durante 70 anos, o grande primeiro exílio babilônico. No dia 10 de Tevet é observado como um dia de jejum, luto e arrependimento, especificamente para o povo judeu. Abstemo-nos de comida e bebida do amanhecer até o anoitecer, e acrescentamos selirot e outros suplementos especiais às nossas preces. Mais recentemente, 10 de Tevet foi escolhido para servir também como dia geral de Kadish para as vítimas do Holocausto, muitas das quais se desconhece o dia de seu martírio. Então, portanto, nessa data em especial, ela para os judeus no mundo inteiro, marcado esse dia de jejum. E esse jejum, ele começa na próxima madrugada, portanto, da quinta para sexta-feira. Ele começa esse jejum às 3 horas e 57 minutos, e vai até às 19 horas e 20 minutos. Então esse é o período do jejum que os judeus o fazem no mundo inteiro, ok?
Vamos ver aí o que compete para nós, principalmente Benei Noach. Um antigo costume judaico que foi revivido pelo Rebbe Menachem Mendel, de abençoada memória, é pronunciar palavras de inspiração e incentivar o arrependimento nos dias de jejum. Dessa forma aí, então, Maimônides também ele diz que relata que todos os dias de jejum se transformarão em festa e dias de celebração, implicando que sua mensagem interior seja positiva. De fato, assim como o rabino Sheneuer Zarman menciona em seu Igeret HaTeshuvah, um dia de jejum é um dia propício. Dentre as dimensões positivas de dias de jejum está que são dias de Teshuvah. Então os dias de jejum está para dias de Teshuvah. São dias propícios para Teshuvah, arrependimento e retorno ao Todo-Poderoso. Teshuvah tem o poder de terminar o exílio e trazer a redenção, a revelação de Mashiach. O Rebbe, ele mencionou esta frase poderosa: Teshuvah tem o poder de terminar o exílio e trazer a redenção, no dia 10 de Tevet, no ano 5752, a contar da criação, e no ano 1991 da nossa era comum, ok? Então nós temos aí, a partir da próxima madrugada, às 3 horas e 57 minutos, e vai até as 19 horas e 20 minutos, portanto, né, o dia de amanhã, dia 10 de Tevet, o jejum é feito pelos judeus do mundo inteiro. Como que nós, Benei Noach, podemos participar disso daí? Primeiramente, para aquele que quiser fazer o jejum, ele tem que seguir a halachá, as leis judaicas para o fazer, certo? Mas o nosso Rav Yaakov Giranstad, ele fala que você pode substituir o jejum por tzedakah, que tem o mesmo valor diante do Eterno e diante desse momento de jejum. Então você pode enviar uma tzedakah para uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, mas essencialmente você pode enviar uma tzedakah para, no nosso caso específico, para o movimento Benei Noach Brasil. É só você entrar no site beneinoach.org.br e ali você vai encontrar a conta bancária onde você pode fazer a sua tzedakah e dessa forma se unir junto com os judeus no jejum de 10 de Tevet. Também isto é aprazível aos olhos do Eterno, ok? Então, vamos lá. Hoje, como nós estamos, né, numa véspera aí de festividade que o mundo inteiro comemora, né, o nascimento do seu Deus, que não é o nosso caso, porque o nosso Deus, o Deus da Torá, o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele não nasceu e nem morreu, né? Ele não tem princípio nem fim, ele é o grande eu sou. Então, segundo os nossos sábios, tanto na véspera de hoje, dessa data comum para as nações que seguem o seu curso natural de comemorar o nascimento do seu Deus, e também na próxima semana, na véspera, né, em que tem a mudança do ano gregoriano, somos orientados pelos nossos sábios que nesse período da noite até a meia-noite, nós não fazemos nenhum estudo de Torá. Nessas 2 vésperas até a meia-noite, não fazemos nenhum estudo de Torá, ok?
justamente com o intuito de não fortalecer a escuridão, as trevas. Então é um momento que você pode aí fazer coisas seculares, que não são impuras e nem profanas, e aí você fica tranquilo até a meia-noite, sem se envolver com estudo de Torá, né? Você pode brincar aí com seus filhos na sua casa, com a sua família, né? Você pode brincar aí de xadrez, se porventura, né, alguém quiser ir tricotar, fique à vontade para tricotar. Então pode-se fazer práticas aí que não sejam nem impuras e nem profanas, menos estudar Torá à noite, até a meia-noite, tanto na véspera de hoje como na véspera da próxima semana. Então essa é uma orientação aí, né? Simples, tranquilo, e vamos aí ficar sem problema algum, ok? Vamos para a nossa primeira gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. A primeira gota de sabedoria que temos para nós hoje diz assim: você não pode culpar-se e muito menos perseguir-se por se sentir de determinada maneira, mas pode alegrar-se na batalha de controlar e sublimar esses sentimentos. Cada pequena vitória interior é um triunfo importante sobre as trevas deste mundo. De fato, foi por esta razão que a escuridão foi colocada dentro de você, a fim de que pudesse transformá-la numa grande luz. Normalmente, quando nós erramos, quando a pessoa comete algum deslize, alguma falha, algum pecado, imediatamente ele se autoacusa e ele começa a perseguir-se, né, de uma forma assim, né? Oh, por que você foi fazer isso? Por que você foi falar aquilo? Né? Não era para fazer assim, não é desse jeito. Então o sentimento de culpa ele se torna muito forte. E muitas vezes a pessoa ela acaba até mesmo perseguindo a si mesma, né? Ao ponto de falta pegar num chicote e começar a se chicotear, né? Mas a recomendação, o conselho do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala assim: você pode alegrar-se nessa batalha. De que forma? Você precisa controlar e sublimar seus sentimentos, submeter seus sentimentos. Já foi citado inúmeras vezes, né? Quem é forte? Forte, segundo a resposta do Rebbe, forte é aquele que consegue dominar-se, né? E como vimos ontem também, né? É impossível que uma pessoa não tenha as suas falhas. Então, sabendo realmente dessa nossa característica, dessa nossa natureza, o que nós precisamos fazer? Não nos condenarmos e nem nos perseguirmos, né? De uma forma como que parece que você não tem remédio, parece que você não tem solução. Você errou, pronto, acabou. Você cometeu um deslize, pronto, não tem mais solução. E não é por esse lado, né? Tanto é que certos segmentos religiosos que tem por aí, quando um dos seus frequentadores, né, ou como se dizem muito, né, um dos seus membros, quando comete algum deslize, algum pecado, né, então eles vêm lá e vêm fazer a sua excomunhão, né, a sua exclusão, não tem mais solução, então joga a pessoa na guia da sarjeta e fica lá, né? Aquela questão fica no sentido ali de que, ó, você não tem mais solução, cai no mundão aí, se vira, se mate e não tem mais nada a ver contigo. Então tem certos segmentos religiosos que agem dessa forma, né? Culpa as pessoas, condenam as pessoas e jogam as pessoas aí às trevas, vamos assim dizer, e a pessoa fica aí fica à mercê da sua má sorte, né? Graças a Deus que nós temos o judaísmo, temos a Torá, temos os nossos sábios, temos os nossos rabinos, que vêm e nos ensinam corretamente a respeito da palavra, né? Não é uma palavra falsificada, com meias verdades e meias mentiras.
é a palavra segundo a Torá, onde ela nos orienta, nos ensina e sempre está mostrando para nós que há sim esperança, solução e, sem sombra de dúvidas, a certeza da redenção no Mashiach. Então, alegre-se na sua batalha de controlar e sublimar seus sentimentos. Cada pequena vitória interior é um triunfo importante sobre as trevas deste mundo. Porque cada vez que você vence uma pequena, aparentemente pequena batalha no seu interior, de autodominar-se, né? Controlar sentimentos, emoções, junto com isso daí você está fazendo esse, como diz o Rebbe, né? Aquele que é forte, ele controla, né? Ele se autocontrola, ele tem domínio sobre si, né? Então dessa forma aí você pode realmente controlar e submeter os sentimentos negativos, emoções negativas, à verdade da palavra, e dessa forma você pode realmente ter a certeza que, mesmo que para você sejam pequenas batalhas, pequenas vitórias, na realidade está dentro daquilo que os sábios dizem: um pequeno facho de luz, uma pequena chama, ela dissipa muita escuridão. Então a sua aparente pequena batalha, a sua aparente pequena vitória, na realidade está trazendo uma grande vitória sobre a escuridão, sobre as trevas. E dessa forma, então, o mundo ele começa a perder a eficácia das trevas. O mundo começa a perder a força da escuridão. Porque à medida que um pequeno facho de luz avança, significa que a escuridão recua. Significa que as trevas recuam. Então, dessa forma, você está vencendo. Você está seguindo em frente. E você precisa fazer isso daí, né? Você não pode culpar-se, anular-se, condenar-se, perseguir-se ao ponto de chegar, né, como alguns segmentos religiosos dizem por aí, para com seus frequentadores que cometem algumas falhas. Você não tem mais solução. Você está excomungado, está excluído, certo? E está entregue à sua má sorte. Então não é por esse lado aí. E continuando, o Rebbe diz, né? De fato, foi por essa razão que a escuridão foi colocada dentro de você, a fim de que pudesse transformá-la numa grande luz, certo? Então você coloca de que forma? Como assim a escuridão foi colocada dentro de mim, a fim de que pudesse transformá-la numa grande luz? À medida que você sai vencendo, vamos fazer aí uma porcentagem de 1 a 10, né? À medida que você avança um degrau, certo? Então você venceu a primeira etapa. Numa totalidade de porcentagem de 100% de 1 a 10, você já venceu 10%. Então, antes a escuridão tinha força e poder de 100%. Agora, a força da escuridão, ela tem 90%, porque você avançou um passo, então você ganhou 10%. À medida que você vai avançando, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono passo, vencendo realmente a escuridão que está dentro de você, à medida que você vai vencendo com o andar na luz da Torá, a eficácia da escuridão vai perdendo a sua força e o seu poder. Então, por isso que o Rebbe diz que você venha transformar essa escuridão que há dentro de você, porque o Eterno permitiu que fosse realidade isso dentro de cada um de nós, para que nós pudéssemos transformar numa grande luz essa escuridão. Então, à medida que avançamos, então nós chegamos ao ponto de 80%, 90% de vencer a escuridão que há dentro de nós. Então, significa que
a escuridão, que antes tinha 100% de força, poder e domínio dentro de nós, agora ela já não tem mais essa força, esse poder e essa eficácia. Porque do seu 100%, ainda restam 10%, mas você tem 90%. Então, se antes você começou a vencer os 100% da escuridão, agora com 90% fica mais fácil de você vencer os 10%. E isso está em você. E à medida que vamos progredindo, nós temos a certeza que esses 10% que estejam faltando aí, se no presente nós não conseguimos vencer, mas nós temos 90%, ou alguns têm 80%, ou outros têm 70%, 60%, você já venceu metade da escuridão, certo? E à medida que vai se progredindo, nós temos a certeza de uma coisa, que nos dias de Mashiach, 100%, nós estaremos vencendo plenamente a escuridão. Mas a grande vitória começa aqui e agora, ok? A segunda gota de sabedoria nos fala sobre alforria. Segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: não são os negócios, nem o dinheiro, nem a carreira, nem as relações humanas que afastam nossa alma de nós mesmos e que nos afastam de nosso Deus. Há tanta beleza em cada um desses elementos, quanto em qualquer flor do jardim do Éden. Há tanta beleza dentro de cada desses elementos como há em qualquer flor do jardim do Éden. Ou seja, os negócios, o dinheiro, a carreira e as nossas relações com o próximo, certo? Que afastam nossa alma de nós mesmos e nos afastam do nosso Deus. Segundo o Rebbe diz, não olhe para estas coisas como algo ruim, do mal, de perverso, certo? Mas olhe para estas coisas e veja que há belezas nelas, que como há nas belezas em qualquer flor do jardim do Éden. Mas também o Rebbe diz, também há tanta divindade quanto em qualquer templo dentro destas realidades. Então, mas aqui começa dizendo que estas coisas, negócios, dinheiro, carreira e relações humanas com o nosso próximo, afastam a nossa alma de nós mesmos e de nosso Deus. Então, como é isso daí? Então o Rebbe diz assim, não são essas coisas que nos afastam de nós mesmos ou do nosso Deus, mas é a maneira pela qual nós trancamos, como nós nos trancamos dentro dela, implorando-lhes que nos tomem como escravos, recusando-nos a olhar para cima ou olhar também de cima para baixo, a preservar nossa dignidade como seres humanos. Sempre que entrar em alguma coisa, mantenha-se elevado. Então vamos trocar por miúdos e de uma forma mais simples para que possamos entender essa mensagem desta gota de sabedoria. O que o Rebbe quer dizer para nós aqui? Não são os negócios, nem o dinheiro, nem a carreira, nem as relações humanas com o próximo, que nos afastam de nós mesmos e de nosso Deus. Mas na realidade é a maneira como nós nos trancamos dentro delas. Então vamos lá. Como que nos trancamos dentro destas coisas? Em outra gota de sabedoria do Rebbe, esses dias atrás,
nós estivemos aí vendo sobre essa questão aqui. Você não pode se tornar escravos destas coisas. Por isso aqui, nós temos novamente a expressão que o Rebbe usa. É a maneira pela qual nos trancamos dentro destas coisas e nós imploramos para estas coisas que nos tornem escravos delas. Ou seja, os negócios, o dinheiro, a carreira e as relações humanas com o próximo. As pessoas entram de tal forma nestas coisas que são como se elas estivessem implorando, me faz escravo de você. Como que nós entendemos isso? Por exemplo, negócios, dinheiro e carreira, por exemplo, que é mencionado aqui. Você amanhece e vai até o anoitecer, você só pensa nestas coisas, negócios, dinheiro e carreira. Você não tem pensamento para outras coisas, você não tem pensamentos para a Torá, você não tem pensamentos para a Tzedaká, você não tem pensamentos para exercer o amor ao próximo. Então você se torna escravo destas coisas. Então, você amanhece, você não tem tempo para fazer nenhuma prece, porque você tem que correr logo para os seus negócios, para a sua carreira, para o seu dinheiro, ganhar o seu dinheiro. Você não tem tempo para parar, ouvir uma leitura de Torá, para fazer uma prece espontânea aonde você estiver ao teu Deus. Por quê? Porque a tua obsessão, foi essa palavra, né, que o Rebbe usou na gota de sabedoria de outro dia, que nós não podemos ser obcecados por estas coisas. Por quê? Porque se ficarmos obcecados por estas coisas, nós nos tornamos escravos delas. E então, nós perdemos a nossa vida espiritual. A palavra que Moshe levava constantemente ao faraó, como emissário do Eterno, ele dizia: diz o nosso Deus, deixa sair o meu povo, para que eles venham me servir. Então, a partir do momento que Deus ele trouxe a liberdade com um propósito firme, primeiro, primordial, fundamental, essencial, é para servirmos a Ele. Se nós servirmos os negócios, o dinheiro, a carreira, então estas coisas tornam-se o nosso Deus. E nós nos tornamos escravos deles. Por quê? Porque esses deuses, entre aspas, esses deuses aqui, ele não livra ninguém, ele escraviza. Ele não traz liberdade, ele traz escravidão. Não traz luz, traz a escuridão, as trevas. Então, por isso, o Rebbe diz, é a maneira com qual você se envolve com estas coisas, negócios, dinheiro, carreira. É a forma que você se envolve com elas. Então, você não pode ser escravo delas. Lembra da outra gota de sabedoria do Rebbe esses dias atrás? Quando você ganha alguma coisa, mostra para essas coisas, negócios, dinheiro, carreira, mostre para eles quem é que manda, que não são eles que mandam na tua vida. E você vai fazer destas coisas, negócios, dinheiro e carreira, você vai fazer dessas coisas um meio a mais para servir a Deus e trazer luz
para este mundo, para ajudar a transformar esse mundo no lar de Deus. Ok? Entendeu? E por que nós não mencionamos até aqui sobre relações humanas que afastam nossa alma de nós mesmos e nos afastam do nosso Deus? Aí é que está a questão. Quando chegam essas épocas festivas para as nações, festividades pagãs, porque se as pessoas parassem um pouco e pesquisassem a raiz, a origem destas festividades, eles iriam descobrir facilmente que são festividades pagãs, que são festividades idólatras, que são festividades que desde a antiguidade elas eram cheias do quê? De muita comida, glutonaria, muita bebida, bebedeiras e muitas orgias. Libertinagem à vontade. Então, relações humanas. Esse é um período realmente complicado para muitas pessoas que vivem a fé monoteísta e têm ou seu marido ou a sua esposa que não estão na mesma jornada de fé. E aí entra um embate entre os familiares. Aquela pessoa que ainda não abraçou a fé monoteísta e, portanto, está, sujeita a estas alegorias destas épocas festivas, então acha que é normal, não tem problema algum, o seu marido ou a sua esposa ir na mesma festa pagã, mesma festa idólatra. E aí, à medida que ele ou ela diz, você conhece a minha fé, você sabe qual é a razão da minha fé, eu não vou com você nessa festividade. E aí cria um ambiente pesado dentro da família. Mas nós temos pela Torá e pelos nossos sábios que o bem sempre vence o mal, que o amor sempre vence o desamor. E à medida que você está numa situação dessa, confie que tudo está sob o controle de Deus. Por isso que o Rebbe ele nos fala, numa das suas gotas de sabedoria, mantenha a sua confiança em Deus e mantenha-se calmo. Ele vai controlar a situação, certo? O que precisa se evitar são palavras agressivas. Mesmo que você sofra palavras agressivas, não responda com agressividade. Seja manso, seja amoroso, seja compreensivo, seja paciente. A resposta pode não ser a mesma, mas você precisa manter a sua conduta. Você precisa zelar pela sua fé, pelo seu Deus e pelo seu povo, os judeus e os Benenor. E Ele vai apaziguar a situação. Confie, mantenha a calma, mantenha a tranquilidade. As coisas se ajeitam, sem sombra de dúvidas. É Ele que está no controle de tudo. Ok? Então essas relações humanas é nesse sentido também, E tem aquela questão das relações humanas no dia a dia. O Salmo número 1 diz de forma bem clara, bem-aventurado aquele que não se senta na roda dos escarnecedores, Então, quer dizer, no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas, com o próximo, nós também precisamos evitar as rodas dos escarnecedores, que é aquilo que faz gracejo, piada de tudo e de todos, e muitas vezes também faz piada sobre a tua fé e o teu Deus. Então não é bom estar na roda dos escarnecedores. Então o conselho final do Rebbe, ele diz assim: sempre que entrar em alguma coisa diante desta realidade que nós acabamos de falar,
Então o Rebbe diz, mantenha-se elevado. Mantenha-se elevado. Só para encerrarmos esse momento de gotas de sabedoria, né? Só vamos lembrar aqui a história de José, de Yosef, que nós estamos estudando nessas últimas semanas. Mesmo diante de toda a catástrofe, diante de toda a adversidade, né? Ele manteve-se confiante em Deus e controlou, né? Sem sombra de dúvidas, manteve o controle, né? Manteve-se calmo, confiando que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ok? Vamos para a nossa quinta leitura da Torá. A nossa quinta leitura da Torá no dia de hoje, em A Tarde com a Torá, está no capítulo 46 de Gênesis, e nós vamos do verso 8 até o verso 27, para que nós possamos aí estarmos lendo a nossa Torá no dia de hoje, ok? Lembrando, né, que nós estamos aí naquele momento em que Yaakov está se preparando para descer ao Egito, encontrar com Yosef depois de 22 anos, e assim Yaakov e toda a sua família vão descer ao Egito para escapar da fome, certo? Então é o que nós vamos ver aqui através desta leitura. Então capítulo 46, verso 8, com comentários de Rashi. Esses são os nomes dos filhos de Israel que foram e desceram ao Egito, isto é, Yaakov e seus filhos. O primogênito de Yaakov era Reuven, e os filhos de Reuven eram Hanor, Palu, Retzeron e Carmi, né? Os 4 filhos de Reuven. Os filhos de Shimon eram Yemuel, Yamin, Ohad, Yahim, Tsohar e Saul, filho de Diná, a qual, desde que fora violada por Sherem, era conhecido como a mulher cananita. Os filhos de Levi eram Gershon, Kehat e Merari. A mulher de Levi deu à luz sua filha Yocheved, né, que estavam no Egito. Que entravam no Egito, melhor dizendo, ok? Os filhos de Yehudá eram Onam, Shelah, Peretz e Zerach, mas e Onam morreram em Canaã. E os filhos de Peretz eram Retzeron, que nasceu em 2237, quando Peretz tinha 8 anos de idade, e Hamul, que nasceu naquele ano 2238, quando Peretz tinha 9 anos de idade. Os filhos de Isahar eram Tolá, Puvá, Iov e Shimiron. Os filhos de Zevulun eram Sered, Elon e Yarleel. Os acima são os descendentes de Leia, os quais ela deu à luz para Yaakov, em Padan Aram, além de sua filha Diná. Todos esses filhos e filhas perfaziam 33 pessoas. Os filhos de Gade eram Tzifion, Hagi, Shuni, Etzbon, Eri, Arod e Areli. Os filhos de Asher eram Imná, Ishava, Ishvi e Beriá. E a irmã deles era Serar, né? Serar foi a neta de Yaakov, que pegou a sua harpa e ficou cantando, sussurrando para Yaakov, né? O meu tio Yosef ainda vive. Foi dessa forma que houve o prenúncio, né? Para que Yaakov começasse a ficar preparado para ouvir oficialmente a notícia de que Yosef ainda estava vivo, certo? Então os filhos de Asher, né? Serach era filha dele, portanto neta de Yaakov. E os filhos de Beriá eram Hever e Malquiel.
Os acima citados, os descendentes de Zilpá, meia-irmã de Leia, que Lavã deu a sua filha Leia como serva. Ela deu esses à luz para Iacove, 16 pessoas. Os filhos de Rachel, principal mulher de Iacove, era Iosef e Beniamim. Nasceram para Iosef no Egito Menashe e Efraim, os quais deu à luz a Asnate, filha de Potifera, chefe de Onã. E os filhos de Beniamim eram Bela, Berer, Ashbel, Gerá, Naamã, Eri, Roshi, Mupim, Rupim e Arde. Os filhos são os descendentes de Rachel, que nasceram para Iacove, 14 pessoas no total. Os filhos de Dan, aliás, o filho de Dan era Rushim. E os filhos de Naphtali eram Iartzeel, Guni, Yetzer e Shilem. Os acima citados eram filhos de Bilá, descendentes dela, meia-irmã de Rachel, que Lavã deu a sua filha Rachel como serva, e ela deu esses à luz para Iacove, 7 pessoas no seu total. Assim, todas as pessoas que agora chegavam ao Egito com Iacove e que eram sua própria prole, totalizando 76 pessoas. Esse número era a parte, as outras 14 filhas de Iacove, que em sua maioria se haviam tornado mulheres dos filhos de Iacove, e sua única mulher remanescente, Bilá. E os filhos de Iosef, quer dizer, a única que estava viva quando desceu para o Egito, a única mulher viva era Bilá, que desceu com Iacove. E os filhos de Iosef, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Assim, todos os membros da casa de Iacove que foram ao Egito, além do próprio Iacove, sua mulher Bilá e outras 14 filhas, eram 70 pessoas. Toda a casa de Iacove era fiel a seus ensinamentos religiosos e servia ao Deus único. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa 5ª leitura da Torá, né? Então nós temos aí, nessa nossa aliá, as 70 almas da casa de Iacove que desceram ao Egito. Lembrando, né, que a contagem é contagem de varões, que somam nessa contagem aqui de 70 almas. Obviamente, todos eles desceram junto com a sua família. Então, nós temos aí, né, de uma forma resumida, então, os filhos de Gad eram 7, os filhos de Asher eram 7, os filhos de Reuven eram 4, os filhos de Shimeon eram 6, os filhos de Levi eram 3, os filhos de Erudá eram 5, Isahar, 4 filhos, Zevulum, 3 filhos, Iosef, 2 filhos, Beniamim, 10 filhos. Lembro que ele relatou para Iosef, né, que os seus 10 filhos, todos os nomes tinham ligação com Iosef, ok? Vimos na aliá passada. Dan teve apenas um filho, Husim, e Naphtali teve 4 filhos. Somados, temos aqui 69 filhos de descendentes de Iacove, né, os seus 12 filhos e os filhos dos seus filhos, contados dessa forma 69. Então seriam 70 com Iacove, né? Também temos aí, né, alguns comentários que falam que as 70 almas que desceram com Iacove, né, que seria a essa 70 alma aqui, seria a de Yocheved, né, que teve uma grande e maravilhosa participação no Egito, e principalmente com referência
a partir do momento que se tornaram escravos no Egito, né? Então temos essas duas questões aí, mas são 70 almas que desceram ao Egito, ok? Uma coisa que nós precisamos aqui salientar nessa preparação aqui para a terra de Goshen, onde eles iriam habitar, nós queremos trazer para você nessa tarde aqui a respeito de 3 espécies de lealdade que nós encontramos no Tanar, as escrituras sagradas hebraicas. São 3 espécies de lealdade. Conta o Talmud que 3 de nossos maiores líderes, Yitzhak, filho de Avraham, e Yosef, filho de Yaakov, e o profeta Shemuel, nasceram todos na mesma data, obviamente em anos diferentes, mas eles nasceram no mesmo dia e no mesmo mês. Segundo os nossos sábios, dizem que essa aparente coincidência, mas que de fato não é uma coincidência, porque nada é coincidência, tudo tem um plano traçado por Deus, ok? Então, dessa forma, os traços característicos dessas 3 pessoas, os nossos sábios dizem que são 3 figuras idênticas. Yitzhak, começando por ele, Yitzhak, filho de Avraham, filho de Sara, é o protótipo do homem fiel, do homem leal a Deus. De bom grado, vai com o pai ao Monte Moriá para oferecer sua própria vida a Deus. Segundo os nossos sábios, Yitzhak disse ao seu pai, prestes a executar a ordem de Deus, né, que era o seu sacrifício. Então Yitzhak disse a seu pai, pai, sou jovem ainda e receio que meu corpo possa tremer à vista do cutelo, causando-lhe aflição. Tenho medo que o sacrifício não seja perfeito. Nesta akedá, nesta amarração de Yitzhak para o sacrifício, segundo os nossos sábios, né, que relatam através do Talmud, diz que nesse momento, além dele proferir essas palavras, Yitzhak disse a seu pai, para amarrá-lo muito bem forte, para evitar que essa questão, né, por ele ser ainda muito jovem e ele ter a força, o vigor da juventude, que ele possa reagir e não ser um sacrifício perfeito, né? Então Yitzhak, né, ele é o protótipo do homem leal a Deus, porque voluntariamente, de bom grado, ele foi com seu pai ao seu próprio sacrifício. Então foi a akedá, a amarração de Yitzhak, sua disposição de morrer por sua fé e por Deus, que sempre se destacou aos olhos de todos os judeus, em todas as épocas e terras. Foi isto que inspirou nossos antepassados a sacrificar até suas vidas, se necessário fosse, para provar seu amor por Deus. A akedá de Yitzhak tem sido repetida quase diariamente, através dos séculos. Por ser fiel a seu Deus, o judeu foi desprezado e rejeitado pelos homens, amaldiçoado e espancado, atormentado por todos e em todos os lugares. Ser judeu não era fácil, correspondia a ser considerado como um pária da humanidade. E não obstante, o judeu carregava o fardo com prazer, pois sabia estar cumprindo o mandamento de Deus, o Todo-Poderoso. Hoje, na história de hoje, isso é importante nós estarmos sabendo. E nós estarmos realmente refletindo sobre isso. Hoje, nossos judeus, eles dizem, não morremos por nossa fé, mas nós vivemos pela nossa fé. O que também requer sacrifícios.
estar ao lado da justiça, amar a verdade e a honra. Observar antigas lições de nossa fé exige atualmente heroísmo e força de caráter semelhantes aos demonstrados por Yitzhak. Infelizmente, porém, não temos muitos filhos do tipo de Yitzhak. Nossos filhos não estão dispostos a sofrer, nem mesmo a fazer concessões em nome de sua religião ou do seu Deus. E não obstante, para que o judaísmo exista, é preciso que estejamos dispostos a fazer sacrifícios por ele, a dar de nossos confortos e conveniências. Toda escolha implica em uma renúncia, mas é preciso avaliar claramente a que se está renunciando e ao que, em troca, estamos escolhendo. Né? Então, trazendo essa experiência, exemplo de Yitzhak para os dias atuais, então os nossos sábios, os rabinos, têm falado que no meio judaico, no meio dos judeus, infelizmente, está faltando filhos, muitos filhos, que venham seguir o exemplo de Yitzhak. Por que isso? Porque, infelizmente, nós sabemos que o judaísmo tem várias divisões, né? E à medida que essas divisões saem daquela raiz da ortodoxia judaica, da Torá, então vão se tornando aí, né, judeus modernos, vamos assim dizer, que acabam se assimilando com aquilo que está no mundo aí, né? Por exemplo, né, tem um certo judeu de um determinado canal de televisão aí, né, que se diz judeu no momento que ele é aprazível, né? Mas na passagem do ano, por exemplo, sabemos aí, isso daí são fatos que estão nas mídias, né? Fotos dele com idolatria nas suas mãos e flores que lançam ao mar, né? A divindade do mar na passagem de ano novo, né? Então é assimilação. Não está disposto a renunciar como Yitzhak, né, aquilo que o mundo oferece, aquilo que o paganismo oferece. Então, né, nesses momentos ele anula, cancela, entre aspas, o ser judeu e torna aí um gentil comum, idólatra e pagão. Então é isso daqui que está trazendo aqui, com referência a isso, muitos dos filhos do tipo de Yitzhak, infelizmente, está faltando nos nossos dias, né? Então, toda escolha implica em uma renúncia, né? Então, quando vem aquela questão, eu sou judeu, porém, não é bem assim, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, patati patatá, e vira depois essa salada de maionese que ninguém entende nada, né? Então as pessoas perguntam, afinal de contas, você é ou não é judeu? Por isso que nós não judeus, que abraçamos a fé monoteísta, principalmente os varões, usam uma kippá, mas a nossa kippá, ela está escrita Benei Noach, filho de Noé. Por quê? Porque para justamente algumas atitudes que nós possamos tomar, as pessoas não venham blasfemar contra os judeus por causa da nossa atitude. Por exemplo, no Shabat nós não guardamos Shabat, então no Shabat nós acendemos fogo, por exemplo, né? Nós acendemos luzes, nós vamos no mercado, compramos alguma coisa, negociamos, tem muitos, né, que não tem folga do seu trabalho secular, ele vai trabalhar normalmente no Shabat, certo? Então, esta é uma forma de nós identificarmos que nós não somos judeus, mas que nós somos não judeus que abraçamos a fé monoteísta. E junto com os judeus nós servimos o Deus único. E vamos aí, né, no dia a dia, nós vamos praticando determinadas mandamentos, né, determinados preceitos, como não judeus, que nós podemos praticar aí.
né? Então, dessa forma, nós temos essa identificação, para que ninguém venha dizer, puxa vida, mas você é judeu? Não, eu não sou judeu, mas eu abracei a fé monoteísta, judaica, né? Então, hoje eu estou trabalhando no dia de Shabat, eu estou trabalhando porque eu estou aqui, né? Como não judeu, eu estou continuando as atividades de Shabat do Deus Criador. E os nossos irmãos mais velhos, judeus, eles estão ali guardando todo o Shabat como prescreve a Torá e como prescreve a Halahá, as leis e os preceitos judaicos, certo? Então eu não estou desonrando nem a Torá e não estou desonrando nem os meus irmãos mais velhos, os judeus. Então, este é um exemplo que nós colocamos aqui para podermos entender o que está escrito aqui através dessa questão aqui, ok? Vamos para o segundo exemplo, né, de lealdade. O segundo exemplo está exatamente em Iosef. Então, Iosef é o modelo do homem leal a Israel. Issahac, o homem leal a Deus. Iosef, o homem leal a Israel. Nem por um momento esse príncipe do Egito esqueceu seu amor pelo povo e por Israel. Orgulhosamente ele proclama: fui tirado do país dos hebreus. E mesmo quando partilha o trono real, ele desfruta de todas as honrarias que o Egito lhe oferece. Exorta seus irmãos, antes de morrer, a levarem consigo seus ossos, quando Deus os remir ou redimir do Egito. Através dos tempos, os judeus tomaram Iosef como seu ideal. Embora trabalhasse para o bem-estar do país que lhe deu abrigo, jamais deixou de suplicar a Deus para que o fizesse voltar à terra de Canaã. Essa esperança deu-lhe forças para resistir a todas as provações que ele teve na terra do Egito. Nunca antes precisamos tantos de judeus do tipo de Iosef, imbuídos de amor por sua gente e pela terra santa. Hoje, quando todos os povos lutam por preservar sua vida nacional, também devemos cumprir a nossa parte e ensinar nossos filhos a fazer o mesmo, a fim de erradicar a miséria e o sofrimento de nossos irmãos. Necessitamos de judeus como Iosef, possuídos de amor ao próximo e da paixão de servir aos interesses do seu povo. Então, nesse exemplo de lealdade a Israel, né, aqui os nossos sábios falam que Iosef, ele era o judeu ideal, que se preocupava com o seu próximo judeu e com a terra de Israel, e ao mesmo tempo ele se preocupava com os não-judeus. Por quê? Porque ele matou a fome de tanto dos judeus, que a sua família desceu ao Egito, como de não-judeus. Então é o amor ao próximo, tanto da própria família, como aqueles que não são da sua própria família. E por isso, né, os nossos sábios falam, quanto que estamos precisando hoje de judeus como Iosef, que se preocupa tanto pelos seus, como pela terra de Israel, e também para com o próximo, certo? Então, dessa forma aí, nós estamos aí recebendo essas dádivas também, através do movimento Chabad, do Hassidismo, através do Rav Yaakov Gerenstadit, do Rav Michel Tabassinik e do Rav Shimon Brand, que estão compartilhando, né, esse pão conosco, a Torá, ok? E nós, a partir do momento que também nós abraçamos a fé monoteísta, nós precisamos seguir o exemplo do nosso irmão mais velho, no caso específico aqui, Iosef. E o terceiro exemplo está exatamente com o profeta Shemuel. A lealdade para com Deus é exemplificada por Issahac, a lealdade para com Israel
é simplificada por Iosef, e a lealdade para com a Torá pelo nosso terceiro grande herói, o profeta Shemuel. Então o profeta Shemuel é a lealdade para com a Torá, né? Ele, o profeta e juiz de Israel, encontrou o povo de posse de seu próprio país, mas compreendeu que para conservar essa posse, para vencer o inimigo que o cercava, para levar uma vida judaica, o povo teria de fazer da arca sagrada, que contém a lei de Deus, sua propriedade comum. Assim, viajou de um centro para o outro, mostrando aos homens o caminho da retidão e da justiça. Fez da Torá o traço de união, o elo entre todas as tribos do país. Sabia que para ser leal a seu povo e a Deus, era preciso, em primeiro lugar, ser leal à Torá. Também deste tipo de judeu necessitamos hoje, dizem os nossos sábios. Precisamos de homens e mulheres que amem a Torá, imbuídos da vontade de saber e estudar a história, os princípios de sua fé, as esperanças e aspirações para seu futuro. Precisamos de judeus inteligentes e compreensivos. A Torá deve voltar a ser o traço de união para todo Israel. Se quisermos despertar em nossa gente o amor a Deus, a Israel e a todo o povo, é preciso ser leal à Torá. Esta é a grande necessidade dos judeus de hoje. Homens e mulheres, fiéis à sua fé, até a morte, como Itsahak, cujos corações pulsem de amor pelo seu povo e pela terra de Israel, como Iosef, cujo amor por Deus e por Israel baseia-se no conhecimento de seus tesouros espirituais, a Torá, como Shemuel. Ou seja, no meio do povo judeu, precisam, dia a dia, verdadeiramente, de homens e mulheres fiéis à sua fé até a morte, como Itsahak. Corações que pulsem de amor pelo seu povo e pela terra de Israel, como Iosef, e cujo amor por Deus e por Israel baseia-se no conhecimento de seus tesouros espirituais através da Torá, como o profeta Shemuel. Eles dando exemplo, nós, não judeus Benei Noach, que abraçamos essa fé monoteísta, precisamos seguir os seus exemplos. Mas uma coisa aqui, os sábios querem nos chamar a atenção de uma forma ainda mais profunda e mais elevada, que estão por detrás, no sentido da palavra não exata, não no sentido literal, por detrás, significando aquele famoso ditado que se conhece no mundo aí fora: atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. No judaísmo não é bem assim, não. No judaísmo as mulheres não ficam para trás. Então vamos lá, o que os sábios nos dizem. Como podemos aspirar a ter judeus e judias especiais como Itsahak, por exemplo, sem termos mães como Sara, que ao perceber que Ismael ensinava o mal a Itsahak, exclamou: meu filho Itsahak não herdará tais sentimentos torpes. Em sua casa, as luzes de Sara ardiam de um Shabat a outro Shabat. Os ensinamentos de nossa religião não somente são observados, mas são praticados. O judaísmo é ação. Como ter filhos como Iosef, leais e sinceros? Então é preciso que tenhamos mães como Rachel, em cuja alma morava o amor por sua gente e a aflição por sua triste sina. Este amor era tão grande que, contam os sábios,
ela desistiu do privilégio de ser sepultada na gruta de Marpelá, ao lado do seu marido Iacove. Ela preferiu ser enterrada na estrada para Efrate. Depois, ela previu que os filhos de Israel, no caminho do cativeiro, precisariam de sua intercessão junto a Deus, porque ela previu que naquele exato lugar eles seriam levados cativos para a Babilônia e eles passariam de frente ao seu túmulo e eles estariam chorando. E esse momento, ela estaria pedindo misericórdia ao Todo-Poderoso por seus filhos. Essas foram mães que ensinaram seus filhos a amar e a viver pelo povo de Israel. Nós, Benenor, precisamos de termos líderes, varoas, mães e filhos dentro desse porte. Por isso é importante ensinar, sem sombra de dúvidas, os filhos desde pequeno dentro deste porte, temos aí o Rav Michel Brand, aliás, nosso Rav Michel Tabassinik, que tem, os seus ensinamentos e os seus programas especiais para as crianças e os adolescentes, para estarem firmados dentro desta ótica judaica da realidade. Temos também, estou me lembrando agora aqui, temos também a Agnalce, se eu não me engano, acho que ela é de Brasília, a Agnalce, que tem o seu canal no YouTube e que também tem o seu programa especial para as crianças, para ensinar realmente as Hassidut, os ensinamentos para as crianças Benei Noach, para ensinar os filhos dos Benei Noach, dentro desse prisma. Então, vamos aí, privilegiar, vamos dar a honra devida, sem sombra de dúvidas, ao nosso Ravel Michel Tabassinik e a Agnalce com seus programas, com as crianças. Vamos aí incentivar as crianças, pais e mães, vamos incentivar as nossas crianças, os nossos pequenos, a estar se envolvendo com esses canais, com esses programas, com o nosso Rav Michel Tabassinik e com a Agnalce, que estão aí envolvidos mais diretamente com as crianças. Então, estas foram mães que ensinaram seus filhos a amar e a viver pelo povo de Israel. Nós precisamos estar aí ensinando os nossos pequenos, realmente a amar e a viver, pelo povo de Israel e pelo povo Benei Noach, porque estamos juntos nessa jornada. E quanto a Shemuel, como ter filhos que compreendem seus deveres no presente para que possam ter esperanças no futuro? É preciso ter mães como Hannah, onde a Bíblia narra, ela o levou à casa de Deus em Shiló, quando o menino era ainda muito pequeno. Devemos ter mães que levam seus filhos ainda na infância à escola judaica para aprenderem a Torá. Repetindo, que as Bat Noach, mães que têm os seus filhos pequenos, os emissários, os pais, incentivem as crianças a realmente a escola judaica. Por enquanto temos aí, de forma virtual, a escola judaica do Rav Michel Tabassinik e a escola da Agnalce. Então, vamos prestigiar isso daí. E ao tomarmos a decisão de seguir os passos das nobres matriarcas de Israel, Deus certamente nos abençoará com filhos e filhas, com características tão especiais e singulares, à semelhança de Isaac, Yosef e o profeta Shemuel. Volto a dizer a você, que nos ouve, nos assiste, nós estamos
escrevendo a nossa história Benei Noach, junto com os nossos amados irmãos mais velhos, os judeus. Juntos estamos escrevendo a história do povo judeu, a nossa história Benei Noach, que tivemos a coragem, a ousadia, a intrepidez de vencer muitas barreiras. Pudemos vencer muitas aflições para podermos chegar aqui. Então, portanto, vamos continuar escrevendo essa história com sabedoria, com inteligência, que sejamos homens às semelhanças de Isaac, Yosef e Shemuel. Que as nossas mulheres sejam semelhantes às nossas matriarcas, a Hannah, para que nós possamos aí cada vez mais termos filhos e filhas que desde cedo estejam honrando a Torá, honrando o povo de Israel, honrando o povo Benei Noach. Com a graça bendita de Hashem, amanhã a nossa sexta aliá, em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.